Olá, pessoal. Eu sou Camila Leão, diretora de Educação e Treinamento aqui da BRH Bahia, e é um grande prazer apresentar mais um programa da TV ABRH Bahia. E se você ainda não conhece o nosso programa Saúde em Revista, fique à vontade, sinta-se em casa. Nós falamos aqui, nós conversamos sempre, todo mês, sobre temas relacionados à saúde e o mundo do trabalho, que é realmente uma grande pauta dentro das organizações, nos negócios. As lideranças buscam se capacitar para promover a saúde e o bem-estar dos seus trabalhadores. E pensando nisso, a BRH Bahia propõe aqui dentro do nosso programa Saúde em Revista, esse espaço em que a gente traz convidados, especialistas, pesquisadores, lideranças, pessoas com grande know-how dentro da sua área de atuação, para discutir, para refletir, para apresentar novos conceitos dentro dessa interface entre saúde e mundo do trabalho. Tá? Então, se você ainda não segue o canal aqui no YouTube da TV ABRH Bahia, siga agora, curta os nossos vídeos, acesse, descubra todos os nossos programas que nós temos, periódicos, inclusive, aqui, ó, TV ABRH Bahia, e principalmente, é claro, o programa Saúde em Revista. No que se refere aos nossos eventos, nós temos aí na semana, aqui, né, dentro aqui desse cronograma de eventos, agora em outubro, o grande evento do ano, que é o Congresso, o 16º Congresso da ABRH Bahia, que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de outubro, então não percam, entre aqui no site da ABRH Bahia para ter acesso a toda a programação e fazer a sua inscrição, tá? Hoje, em especial, dentro do nosso programa Saúde em Revista, nós vamos tratar de um tema particularmente muito especial, tá? É a interface entre a telemedicina e o mundo do trabalho. E nós vamos conversar com uma pessoa referência, com um profissional que é referência dentro da telemedicina, e principalmente com a pandemia, né, a gente consegue agregar um grande know-how dentro dessa área, e a gente trouxe essa pessoa que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, que vai trazer o conceito e fazer algumas reflexões sobre essa interface da telemedicina, das tecnologias, com o mundo do trabalho. Mas antes, vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos em instantes. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo Sabin, parceiro da saúde nessa luta pela vida. O NUB possui os melhores estagiários e aprendizes. São mais de 6,4 milhões de currículos cadastrados, 12 mil empresas clientes e quase 1 milhão de jovens inseridos no mercado. O NUB já está, desde 1998, prestando serviços com excelência no mercado de estágios. Com atendimento personalizado e uma moderna gestão de contratos, os profissionais do NUB te ajudarão a contratar e gerir, dentro do processo legal, todos os seus estagiários e aprendizes. São mais de 18 mil instituições de ensino conveniadas em todo o país. Agende entrevistas com hora marcada, use vídeo entrevistas
e assine seus contratos digitalmente por meio da Assine Bem. Conte com toda a experiência da maior empresa privada de estágios do Brasil. Abra sua vaga com o NUB. Nossa empresa está pronta para te atender. Seja um associado da BRH Bahia e garanta os benefícios dessa associação, juntando-se à maior rede de recursos humanos do Brasil. Para maiores informações, entre agora em contato com nossos consultores. A Buncard é uma das maiores empresas de descontos do Brasil. Nascemos com o objetivo de inovar e oferecer benefícios reais que fazem sentido no dia a dia dos nossos assinantes, sem burocracia. São milhares de parceiros e estabelecimentos em todo o país com descontos de até 60% em mais de 30 mil produtos exclusivos para você, nosso associado. Nada de juntar pontos. Na Buncard, o benefício vantagem é na hora. Atuamos em todos os estados brasileiros, englobamos várias categorias de benefícios: restaurantes, farmácias, cinemas, passagens aéreas, supermercados, cosméticos, eletroeletrônicos, pet shops, lojas esportivas, entretenimento, instituições de ensino e muito mais. Acesse buncard.com.br e saiba mais. Buncard, um mundo de vantagens em suas mãos. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do programa Saúde em Revista e hoje com um tema muito especial, que é a interface entre a telemedicina e o mundo do trabalho. E nosso convidado, também muito especial de hoje, é o Dr. Davi Sadiguski. Gostaria de convidá-lo aqui, né, à nossa telinha. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Davi. Ele que é médico, ortopedista, especialista em joelho, fundador da plataforma UDOC Saúde, docente na Faculdade de Medicina da UniFTC, atua como médico em alguns hospitais da Bahia e é pós-graduado também em Tecnologia da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor, e muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço imensamente poder estar participando, poder compartilhar informações importantes, né? Um tema tão relevante nos dias atuais, como as tecnologias em saúde, como a telemedicina, ou a medicina digital, como temos abordado atualmente, devido a todas as tecnologias que envolvem esse atendimento hoje, esse atendimento virtual, que envolve a saúde. Então, é um grande prazer poder estar aqui conversando com você e poder estar compartilhando também. Maravilha, vamos passar um tempo aqui, um período conversando, vai ser uma conversa muito gostosa, muito fluida. Eu particularmente sou apaixonada por falar em tecnologia, falar mundo do trabalho, refletir sobre tendências do futuro do trabalho, para mim é algo muito especial, e conversar com uma pessoa que tem esse know-how aqui vai ser fantástico. Para começar, doutor, eu queria assim, te pedir para apresentar mesmo o conceito de telemedicina. Acho que seria o ponto de partida para esclarecer ao nosso público, né, o que é o conceito de telemedicina. Essa prática, ela já existe há muito tempo, ela surgiu agora, durante a pandemia. Como é que foi isso? Explica para a gente. Perfeito. A telemedicina hoje, período pandemia, para a classe médica, ela se transformou. No início foi um grande tabu, uma grande discussão, aonde ela iria chegar, aonde levaria a medicina, como que o médico agora vai fazer um atendimento à distância e não mais presencial, como vai levar isso ao paciente, né? Como isso vai levar um valor, como isso de fato a gente vai conseguir
trazer um benefício, né, real e conseguir tratar os nossos pacientes. Mas hoje já é uma realidade, já era uma realidade no mundo inteiro no período pré-pandemia. A nossa a ideia de estar fazendo um teleatendimento, levando benefício ao paciente, aproximando o médico do paciente, ela vem antes da pandemia. E como a gente sabe, o termo telemedicina, o tele é simplesmente um termo que vem da palavra de distância, né, que não presencialmente, e a telemedicina ela abrange a prática médica realizada à distância. Então, qualquer instrumento utilizado com essa relação, ela é chamada, então, de telemedicina. Essa prática, ela já teve início em Israel, depois dos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, mas, obviamente, que não é novo. A prática de você atender um paciente, levar informações à distância, ela remete desde 1879, ou seja, os primeiros relatos do telediagnóstico, sendo utilizado livremente nos Estados Unidos. Então, em 1990, chegou no Brasil a telemedicina. Então, veja que não é algo dessa nova geração, não é algo dessa época de pandemia, simplesmente. Né? Então, laudos cardiológicos, como telediagnóstico, ou informações, laudos à distância, já eram feitos há muito tempo. A Faculdade de Medicina, com a telesaúde, ela vem de 2005, já se tinha essa matéria sendo iniciada na Faculdade de Medicina, e quando eu estive lá fazendo um mestrado, em 2008, já se tinha a cadeira de telemedicina. Eu fiz algumas matérias ensinando como fazer um atendimento à distância, onde não se falava ainda de matérias à distância, eu já fazia desde a época do mestrado, provas e discussões à distância. Então, e a telemedicina também, ela não é um parâmetro que a gente pode considerar apenas como teleconsulta. Quando a gente fala de telemedicina, muita gente pensa assim, a gente está falando aqui de uma teleconsulta, né? É usar o WhatsApp, é usar um meio de comunicação médico-paciente à distância, mas não é pura e simplesmente o fato de você conversar com alguém à distância. É você poder orientar os pacientes de uma forma contínua à distância, o que a gente chama também de telemonitoramento. É a gente monitorar parâmetros de saúde, né, e o avanço de doenças, o agravamento de doenças à distância, independente de estar conversando ou não com o paciente. Então, a gente tem hoje aparelhos, a gente tem os wearables, né, que são aqueles aparelhos vestíveis que a gente já tem, inclusive no esporte já é muito utilizado, então a gente consegue fazer adequadamente um monitoramento à distância. E algo muito importante também para se falar em telemedicina é a teleinterconsulta, onde um médico precisa de um apoio de outros médicos especialistas ou com maior experiência naquela patologia, ele tem, então, um apoio de outros médicos à distância, podendo discutir casos clínicos. Então, a teleinterconsulta, ela sempre foi muito importante, já praticada, e não por meios inadequados. A gente precisa de meios tecnológicos que favoreçam esse atendimento ou essa comunicação à distância de saúde, onde leve segurança, praticidade e que garanta o registro dessas informações. Então, ter esses dados disponíveis de forma segura, de uma forma correta, como a medicina preconiza o registro dessas informações, é muito importante. Então, por isso que a gente fala que a telemedicina deve ser feita, ela é importante, existem várias etapas da realização da telemedicina, que vai desde o atendimento inicial, que ele deve seguir com o atendimento presencial, ou revisões periódicas, ou o monitoramento ou a interconsulta, como a gente já comentou. Então, é muito importante a gente conhecer os benefícios e levar segurança nesse atendimento. Por isso que a gente fala, fazer telemedicina não é fazer uma consulta numa rede social, não é fazer uma consulta por WhatsApp, não é fazer uma consulta numa rede qualquer uma que seja. Ela precisa de determinados parâmetros tecnológicos e de segurança adequada, né, registros, né, e onde a gente consiga também dar ao paciente toda a documentação médica necessária para concluir uma consulta e iniciar ou manter um tratamento. Então, na OMS, a gente define que o atendimento do profissional de saúde, com o uso de tecnologia, ela deve ser feito para assistência, diagnóstico, prevenção, tratamento,
mas também para pesquisa, avaliação e educação. Então, educar o paciente à distância, educar o médico, ela também faz parte da telemedicina. Então, quando a gente quer fazer aquela prevenção de doenças à distância, orientar funcionários de uma empresa contra o agravo de doenças ou ocorrência de acidentes, isso também é telemedicina, quando a gente faz à distância com auxílio da tecnologia. Então, para assistência, lembrar que a gente tem a teleradiologia, a gente tem a teleconsulta, hoje a gente tem desenvolvido tecnologias para a telecirurgia, além do já muito realizado, né, os teleexames. Então, a gente faz hoje o exame, consegue receber em casa, através do portal, o médico tem acesso ao exame, o paciente tem acesso ao exame. Então, isso são benefícios assistenciais da tecnologia da saúde. Maravilha, doutor. Então, só conceituando, né, sobre a telemedicina, a gente vê que é um campo bem amplo, É né? um mundo, né? É muito mais amplo. Quando se fala, né, em telemedicina, a gente remete automaticamente a uma teleconsulta, principalmente durante a pandemia, né? Uma telemedicina é quase o equivalente, mas por isso que eu achei importante apresentar o conceito, porque, como você falou, é algo relativamente novo, está aí nas faculdades, nas universidades dos anos 2000 para cá, e ainda é algo que é muito incipiente, né? No mercado, dentro das organizações. Então, é muito importante que se conheça o potencial do conceito mesmo, né? Da prática da telemedicina e o que ela traz consigo para que a gente consiga aplicá-la, para que a gente consiga usufruir mesmo dos seus benefícios, como você acabou trazendo, doutor, aqui para a gente, né? A questão do acompanhamento contínuo e não apenas o pontual, quando o acometimento já está, né? Latente, enfim, a política da prevenção dentro das organizações e uma série de outros benefícios. Então, enquanto o senhor falava, já foi trazendo aqui algumas dúvidas em cascata aqui, né, para que a gente fosse esclarecendo aos pouquinhos. A priori, existe uma legislação específica a nível, principalmente aqui, né, no Brasil, sobre a telemedicina, sobre o uso da telemedicina? A telemedicina, como a gente já vinha falando, a discussão sobre ela não é nova. Então, mundialmente, existe uma discussão sobre telemedicina, que são diretrizes que foram discutidas pela Organização Mundial de Saúde, que é as diretrizes de Tel Aviv, que ela vem de 1999, onde ela regulamentava os parâmetros éticos da realização da telemedicina. E no Brasil, ela vem desde 2002, uma legislação relacionada à telemedicina, que ela teve que ser interrompida, porque houve questionamentos da classe médica, especificamente, com relação à realização da telemedicina, então algumas discussões, alguns questionamentos, então fizeram com que o Conselho Federal de Medicina revogasse, voltasse a discutir e regulamentar com correções em 2008, e depois voltou novamente à discussão, e aí agora, quando houve o período de pandemia, ela foi regulamentada em caráter excepcional dentro de um estado de calamidade pública, na Lei 13989. Então, a partir dessa lei, foi aprovada todos os parâmetros da telemedicina, que ele pudesse ser realizado em benefício da população, para que, após a pandemia, houvesse novas discussões. Então, hoje, ela segue regulamentada, com diversas discussões e atualizações do Conselho Federal de Medicina. Atualmente, a gente teve novas atualizações, mas mantendo parâmetros importantes da telemedicina, que é o teleatendimento, o telediagnóstico, como já havia antes, a teleinterconsulta, e principalmente a prescrição digital. Então, um parâmetro que era difícil de você realizar a telemedicina era justamente o fato de você ter que atender o paciente à distância, mas ter que emitir um documento e entregar a esse paciente o documento. Então, você tinha que carimbar, fechar no envelope, encaminhar para o paciente com o correio, né, ou com um entregador, um portador que levasse até o paciente. Hoje, com a prescrição digital, a assinatura eletrônica, a gente consegue, então, emitir qualquer documento médico. Existem algumas limitações relacionadas a receitas de controle especial,
mas a grande maioria dos medicamentos a gente consegue prescrever, assim como solicitação de exames e terapias complementares. Então, a única regulamentação, a única atualização, na verdade, que o CFM fez atualmente é que alguns médicos que atendessem no estado atendessem o paciente daquele estado. Então, obviamente, que existem várias outras discussões que vão ser geradas em cima disso, sim, porque a telemedicina ela foi feita principalmente para atingir aqueles pacientes em áreas remotas ou com difícil acesso. Então, o que a telemedicina quer, a telesaúde quer, é atingir os pacientes que têm dificuldades de acesso, é melhorar o acesso, levar a saúde a todos os pacientes, a todos aqueles que precisam. Então, se a gente limita a abrangência ou como chegar a esse paciente, a gente pode dificultar o que é, de fato, a telesaúde ou a telemedicina. Mas ela segue regulamentada, dificilmente vai voltar atrás, ela já se faz há muito tempo, né? O que se precisou fazer são discussões que são justas para que a gente possa criar aí atendimentos corretos, né? Ou que a gente possa manter um padrão ético, um padrão regulamentado para que a gente possa seguir parâmetros de atendimento. Mas voltar atrás é muito difícil, até porque a gente já viu os benefícios que existem. Exatamente. Pena que foi por causa também da pandemia, que fez com que a ideia da telemedicina viesse à tona de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira muito mais rápida. A discussão teve que ocorrer mais rápido, então ela estimulou essa discussão em tempo muito mais acelerado. Mas, obviamente, que não iria deixar de existir, até porque já existia em diversos países fora do Brasil, já se usa o teleatendimento para revisões de consulta, primeira consulta, revisão de diagnóstico, teleradiologia. E se a gente for voltar aqui no tema, quando que ela começou, né? Então, no Canadá ela já se faz desde 1950, e a NASA, ela já usa a telemedicina. Imagina que a gente trata nossos astronautas à distância. Então, a gente tem esses gadgets, né, que são colocados no corpo humano, e a gente consegue ter os parâmetros do paciente à distância. Então, a NASA já faz isso, o Exército Americano já faz isso há muito tempo. Tratar aquele soldado de guerra que você não vai conseguir chegar até ele, né, muitas vezes com recursos de tecnologia da telemedicina, a gente consegue tratar um paciente. Então, os seus benefícios são inúmeros, né, e já são praticados. O que falta talvez seja um entendimento, porque o que ocorre na telemedicina? É o medo que o médico tem de entender o que é de fato a telemedicina e achar que ela é substitutiva. Ou seja, a telemedicina vai substituir o médico, o atendimento médico presencial. Sim. Aquele atendimento por telemedicina vai substituir vários outros médicos, o que não é verdade, porque a telemedicina ela é complementar. É assim que ela é regulamentada, é assim que ela é ensinada, porque ela é um artifício do médico para que possa manter o acompanhamento do seu paciente, aproximar o seu paciente do médico e prover o tratamento adequado, independente das condições de deslocamento. Então, ele é um artifício individual também do médico, ele não vem a substituir a consulta presencial. Então, eu faço uma consulta com o paciente hoje, presencialmente, ele vai fazer o exame, ele pode fazer por telemedicina essa revisão. Imagine que um tempo atrás, esse paciente fazia um exame, ele tinha que voltar para o meu consultório para mostrar o exame, se esse laudo não ficasse bem feito, tivesse algum erro, tivesse que refazer ou veio errado, ele teria que voltar no local de atendimento do exame, refazer o exame, voltar para mim. Imagine hoje, né, nos dias de hoje, você pensar nessa logística que você está empregando ao paciente, enquanto que ele poderia fazer isso tudo na sua residência em tempo muito mais rápido. Né? Então, imagina o benefício que a gente está dando aí com a criação dessa tecnologia. Né? A junção é um grande salto, né? Com certeza, é um grande salto no que se refere a otimizar mesmo, né? A gente fala tanto de tempo, de gestão de tempo, principalmente no mundo do trabalho, de qualidade, tempo é qualidade de vida, e quando a gente consegue otimizar isso em prol da saúde, é só benefício mesmo, né?
Maravilha, doutor. Mas foi muito importante o senhor trazer, nesse sentido, o papel da telemedicina como um recurso, né, complementar mesmo, como uma prática complementar à prática médica, né, nesse sentido. Então, a telemedicina, como você falou, né, no que se refere à prática, ao ensino, à pesquisa, ela tem alguma estrutura peculiar em si, que se diferencie de um atendimento presencial, do uso de tecnologias no presencial? Tem algum script, algum parâmetro que a torne diferenciada nesse sentido, em termos da estrutura? O que a gente precisa para fazer um bom atendimento à distância é que a gente tenha, pelo menos, uma plataforma que permita o registro dessas informações, que elas fiquem salvas por pelo menos 20 anos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de mais de 20 anos, porque o médico precisa ter acesso a esses dados, e outros médicos, caso seja necessário, também têm acesso a essas informações. Porque o prontuário médico, ele é do paciente, as informações são do paciente, não do médico que fez o atendimento. Então, uma plataforma que dê segurança também a esse atendimento, e que eu possa ter uma tranquilidade de que esses dados não vão ser vazados. Isso é muito importante. E que o paciente ele receba documentos com certificação digital aprovados, né, pela legislação, e que ele seja aceito nas farmácias, nas clínicas de exame, nas clínicas de terapias complementares. Então, ter uma tecnologia adequada e feita para esse objetivo é muito importante. Porque imagine que você faz, às vezes, por um meio inadequado, você não consegue fazer uma boa prescrição, você não consegue entregar o tratamento ao paciente, como seria o caso de você fazer um atendimento por uma rede social, por exemplo, né? Além de toda a insegurança que existe por trás disso, você também não vai conseguir ter um bom registro, você não vai conseguir ter o tratamento garantido, nem as informações salvas de uma maneira adequada. Então, isso é muito importante. E a curadoria desses dados também, você poder ter um consentimento do paciente que você está fazendo esse atendimento por telemedicina, o paciente consentir isso, e é que esses dados também possam ser utilizados com esse consentimento em pesquisas. Então, a junção desses dados numa plataforma vai ser muito mais fácil, muito mais otimizada do que se a gente fizer numa rede ou por tecnologias não específicas para esse fim. Maravilha, maravilha. Muito bom conhecer mais sobre o tema, né? Está sendo muito gratificante, esclarecedor, conversar mais sobre tecnologia, medicina, e daqui a pouquinho inserindo o mundo do trabalho na nossa conversa. Mas fiquei muito curiosa em saber, eu vi que o senhor tem muitas especializações, né? É voltado também ao mundo acadêmico, mas tem algo que me chamou a atenção no seu currículo, que foi essa pós-graduação em tecnologia da saúde. Por que esse interesse, né? Como é que despertou? Conta pra gente como é que despertou esse interesse por essa temática, que é muito específica e na verdade, uma tendência, né? Você acabou visualizando algo que hoje está sendo uma tendência. Me conta um pouquinho, conta pra gente como é que foi isso. A tecnologia ela já está inserida na medicina há muito tempo. Na minha área de atuação, eu sou médico especialista em joelho, né, ortopedista especialista em joelho, em cirurgia do joelho, onde na cirurgia do joelho a gente faz procedimentos artroscópicos e também cirurgias hoje, que a gente chama de robotizadas. Antes eram navegadas com o uso da tecnologia para melhorar os parâmetros de corte, e hoje a gente já tem o robô, também muito semelhante ao robô da Vinci, da urologia. A gente já tem o robô ROSA, que é o robô das artroplastias, né? Então, o advento da tecnologia na medicina, ela sempre esteve muito presente, e sempre foi algo que me interessou bastante, até por isso a escolha da especialidade que eu fiz, que envolvia tecnologia. Eu também faço pesquisas, então eu sou ortopedista, né, cirurgião de joelho, eu atuo no Hospital Cote, aqui em Salvador, também no Hospital Aliança, e tem uma clínica chamada de UORT, e faço também pesquisa com os alunos, tanto da residência do Manuel Vitorino, onde eu ajudo a coordenar a residência, quanto nos alunos da UniFTC. Então, coletar esses dados sempre foi uma dificuldade muito grande. A gente usava muitas vezes papel, e aí tinha que anotar esse papel, depois levava para uma planilha do Excel,
depois da planilha passava para um outro programa estatístico. Então, a tecnologia, para que você possa coletar melhor esses dados, trabalhar esses dados da maneira correta, captar essas informações, sempre me chamou muita atenção. Então, eu queria aprender como trabalhar melhor esses dados, como captar melhor. E hoje, a gente está vendo aí o advento da inteligência artificial, né, com o machine learning, que é justamente a criação de algoritmos, onde a gente consegue coletar de uma maneira mais fácil essas informações, e como entender essas informações é justamente o que a inteligência artificial tem feito, né? A nossa capacidade humana, ela se torna cada vez mais limitada quando a gente aumenta a quantidade de informações que a gente tem que entender, que a gente tem que processar e transformar isso em resultado. A gente tem como colocar parâmetros, mas para que a gente possa ter, então, esses dados com maior precisão, através de uma infinidade de dados que a gente chama de Big Data, né? Essa série de dados que a gente trabalha, então a gente precisa da inteligência artificial. Foi ela que me chamou a atenção, né? Apesar de Hollywood criar um tabu relacionado à inteligência artificial, que é homem versus máquina, né? Mas isso na telemedicina, a inteligência artificial é muito importante para que a gente possa melhorar todos os processos de atendimento, de entendimento do paciente, de direcionamento melhor do paciente e também da coleta e processamento das informações. Então, a inteligência artificial ela trabalha lado a lado do médico, sempre vai trabalhar ao lado do médico. Ela é criada para que ela possa auxiliar o médico. Então, não existe esse risco também de a inteligência artificial substituir o médico, tá? Porque sempre vai precisar do médico para que ele possa estar recebendo essas informações, trabalhando melhor informações. E onde está o maior benefício? Que quanto mais tecnologia você tem, e você acha que ela te substitui, muito pelo contrário, mais tempo você tem com o seu paciente, mais atenção você dá ao seu paciente, naquele parâmetro mais importante, que é a conversa com o paciente, ouvir o paciente. Então, a gente acaba falando que com a tecnologia a gente passa a ser mais humano, porque você acaba conseguindo estar mais próximo do paciente, deixar a máquina trabalhar para alguns artifícios que você poderia eliminar e deixar o lado humano a florescer quando você está conversando com o paciente, explicando sobre a patologia, ouvindo o paciente, que é ainda mais importante. Então, isso sempre foi o que me encantou muito. Maravilha, maravilha. E, de fato, é encantador entender como a tecnologia pode contribuir para humanizar essas relações, né? Médico e paciente, contribuir mesmo para que essa relação ela seja contínua e não só pontual. Maravilha, doutor. E antes de terminar nosso primeiro bloco, eu queria já deixar deixar, né? Essa pontinha mesmo aí para os nossos espectadores. Queria escutar como é que, a partir da sua perspectiva, da sua vivência como médico especialista também em tecnologia, como é que você percebe o espaço da telemedicina no mundo do trabalho? Ela é muito importante. A telemedicina ela deve ser implementada cada vez mais no mundo do trabalho, nas empresas, né? Porque você sempre vai ter acesso a um médico em tempo real, de diversas especialidades. Então, um paciente que está no trabalho, muitas vezes ele tem que se ausentar do seu trabalho, ir até um médico, e muitas vezes uma empresa que é distante, o médico ele está longe, não é aquele médico do trabalho que não tem aquela especialidade, então ele precisa do acesso a um outro médico que vai estar numa região, às vezes até em outra cidade, como a gente vê aqui na nossa região. Então, a telemedicina, ela leva o médico à empresa, ela leva essas informações de uma maneira mais rápida, então ela diminui muito a abstenção e a ausência do funcionário à empresa. E ela traz saúde, né? Ela traz saúde àquele funcionário que precisa em tempo real, que precisa de uma maneira rápida, objetiva, sobre aquela patologia, às vezes uma patologia mais simples, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é um mal-estar, doenças que a gente pode tratar de uma maneira rápida, à distância, ou pelo menos entender quais são as dores, ou as dificuldades, ou as aflições do paciente, e já iniciar um tratamento, já solicitar um exame. Então, a telemedicina no trabalho, ela tem sido muito importante, né? A gente tem plataformas hoje que trabalham dentro de empresas,
A nossa plataforma também, a que eu faço parte, a gente também trabalha dentro de algumas clínicas ou empresas que podem levar esse benefício aos seus funcionários e aos seus usuários, né, do sistema. Maravilha, maravilha. Conversa muito, né, fluida, dinâmica, esclarecedora. Nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta. Hoje a gente está aqui conversando com o Dr. Davi Sadiguski sobre o tema a interface entre a telemedicina e o mundo do trabalho. A gente vai dar um intervalinho comercial e em alguns minutos a gente volta com esse tema, tá bom? Voltamos em instantes. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo Sabin, parceiro da saúde nessa luta pela vida. O NUB possui os melhores estagiários e aprendizes. São mais de 6,4 milhões de currículos cadastrados, 12 mil empresas clientes e quase 1 milhão de jovens inseridos no mercado. O NUB já está, desde 1998, prestando serviços com excelência no mercado de estágios. Com atendimento personalizado e uma moderna gestão de contratos, os profissionais do NUB te ajudarão a contratar e gerir, dentro do processo legal, todos os seus estagiários e aprendizes. São mais de 18 mil instituições de ensino conveniadas em todo o país. Agende entrevistas com hora marcada, use vídeo entrevistas e assine seus contratos digitalmente por meio da Assine Bem. Conte com toda a experiência da maior empresa privada de estágios do Brasil. Abra sua vaga com o NUB. Nossa empresa está pronta para te atender. Seja um associado da BRH Bahia e garanta os benefícios dessa associação, juntando-se à maior rede de recursos humanos do Brasil. Para maiores informações, entre agora em contato com nossos consultores. A Buncard é uma das maiores empresas de descontos do Brasil. Nascemos com o objetivo de inovar e oferecer benefícios reais que fazem sentido no dia a dia dos nossos assinantes, sem burocracia. São milhares de parceiros e estabelecimentos em todo o país com descontos de até 60% em mais de 30 mil produtos exclusivos para você, nosso associado. Nada de juntar pontos. Na Buncard, o benefício vantagem é na hora. Atuamos em todos os estados brasileiros, englobamos várias categorias de benefícios: restaurantes, farmácias, cinemas, passagens aéreas, supermercados, cosméticos, eletroeletrônicos, pet shops, lojas esportivas, entretenimento, instituições de ensino e muito mais. Acesse buncard.com.br e saiba mais. Buncard, um mundo de vantagens em suas mãos.
estamos de volta aqui com mais uma edição, segundo bloco do nosso programa Saúde em Revista. O tema de hoje, a interface entre a telemedicina e o mundo do trabalho. Estamos aqui com o Dr. Davi Sadiguski, nosso convidado muito especial, que nos ajuda, dentro do programa Saúde em Revista, a discutir esse tema, tão relevante, que é a saúde no mundo do trabalho, e essa interface com a tecnologia e com a telemedicina. Tá? No nosso programa, para quem ainda não conhece, o Saúde em Revista, ele tem esse objetivo de trazer para a mesa, algumas discussões que falam, que ajudam a essa gestão da saúde das pessoas nos ambientes organizacionais, tá? Vamos lá, gente. O doutor Davi Sadiguski, ele é médico ortopedista, para quem perdeu ali o iniciozinho, ele é médico ortopedista especialista em joelho e também pós-graduado em tecnologia da saúde. E no primeiro bloco, nós estávamos discutindo um pouquinho sobre o que é a telemedicina, o seu conceito. A gente descobriu aqui muita coisa interessante, que não se resume a uma teleconsulta. O doutor trouxe para a gente aspectos muito importantes da parametrização, da prática da telemedicina, das possibilidades de uso, e é muito bacana para a gente, não só como paciente, mas nós que trabalhamos com gestão de pessoas, entender as possibilidades do uso da tecnologia, da telemedicina também no mundo do trabalho. A gente encerrou ali o primeiro bloco, conversando um pouquinho sobre essas possibilidades, de trazer a telemedicina para o mundo do trabalho. E eu queria aqui perguntar ao doutor, nesse segundo bloco, para que a gente entre um pouco mais nessa interface entre a telemedicina e o mundo do trabalho, como é que isso tem aparecido, doutor Davi, nessa prática, que imagino que o senhor, na pandemia, deve ter visto muito mais demandas voltadas ao mundo do trabalho dentro da sua prática na telemedicina, utilizando a tecnologia. Como é que isso aparece nessa prática médica? O que a gente viu muito, e o que tem acontecido muito até hoje, que a gente está ainda num período ainda um tanto delicado, é que muitos pacientes precisaram de atendimento e eles conseguiram ter acesso ao médico. Então, a acessibilidade aos serviços de saúde, o seu tratamento, ou conversar sobre o seu problema, ela foi facilitada através da telemedicina. Então, a gente viu isso no período pandemia, mas no período pré-pandemia, ou vai acontecer muito no pós-pandemia, que é justamente conseguir dar acesso aos nossos pacientes de uma maneira mais rápida, mais fácil, prática, iniciando um tratamento, já solicitando exames para um atendimento sequencial e presencial, ou um atendimento presencial seguido de um atendimento à distância, facilitando, então, a saída dos profissionais ou dos funcionários do seu local de trabalho. Na minha prática, eu tive a experiência de atender muita gente que precisava trabalhar, tinha dificuldade de se ausentar, e eu vou te falar também muitos médicos, que têm dificuldade de abandonar o seu trabalho. Eu falo assim, para eu conseguir dar um atestado por uma doença, assim, para mim é uma dor de cabeça às vezes muito grande, porque eu vou deixar muitos pacientes na mão, tem muitos pacientes que às vezes vão viajar de fora para vir até o meu atendimento, e a minha ausência causa uma série de transtornos, assim como qualquer funcionário de qualquer empresa, de qualquer área. Então, o paciente ter acesso ao médico do seu local de trabalho, poder conversar com um colega, no caso do médico, ou conversar com um médico, alguém que é funcionário de uma empresa, sem precisar se deslocar, isso trouxe um grande benefício, um benefício ao funcionário, um benefício à empresa. Então, a telemedicina ela veio como um artifício de grande valor para o nosso meio, para a saúde, para dar maior qualidade à saúde. Então, eu tenho também muitos pacientes que eles têm uma dificuldade de sair do trabalho, eles saem, precisam ter um atendimento de algumas patologias eletivas. Obviamente que eu não estou falando de um trauma, não estou falando de um acidente de trabalho grave, um acidente no esporte, sério, que precisa de um atendimento imediato, mas algumas patologias que a gente chama de eletiva, aquelas que poderiam ser amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 dias. Então, às vezes, o funcionário ele sai da empresa,
tem a consulta com o médico, né, tem a consulta comigo, por exemplo, eu faço o exame físico dele, sei que ele precisa de exames, solicito esses exames, só que esse retorno, eu tive essa experiência de muitos funcionários fazer esse retorno da empresa, naquele intervalo, ou no final do expediente de trabalho, né, antes de chegar em casa, ele consegue ter a consulta, ou ele já tem um acordo com a empresa, né, que isso a gente viu muito, e que daqueles 10, 15, 20 ou 30 minutos, ele vai precisar ali ter uma consulta com o médico, mas no seu local de trabalho, ao invés de ele precisar se deslocar 1 hora, 2, 3 horas de espera, né, e voltar para o seu local de trabalho, ele consegue realizar isso em 20 minutos, e aí manter ali sua atividade. Eu vejo os exames dele, que ele já fez, discuto sobre o problema, o que ele vai precisar fazer, sobre a fisioterapia, sobre o tratamento que ele vai precisar iniciar, muitas vezes questões alimentares. Então, os benefícios para toda essa cadeia, né, que envolve o trabalho, que envolve a medicina, que envolve toda a saúde, ela é muito facilitada, né, ela digamos que diminui a ineficiência da saúde, né, ela otimiza todo esse processo. Maravilha. Enquanto o senhor falava, eu imaginei aqui alguns eixos, né, que seriam que seriam possibilidades para se aplicar a telemedicina e que acabaria facilitando, por exemplo, naqueles processos admissionais, né, ou até a saúde ocupacional, né, que está ali o durante, e até quando se finaliza um contrato, a promoção de saúde e bem-estar daqueles trabalhadores de forma continuada, com palestras, material para conscientizar, né? Todo aquele processo que é mais preventivo. Isso já existe, doutor? Esse é um artifício que tem sido muito praticado, né, em algumas grandes empresas, esse telemonitoramento, a teleeducação, né, que envolve a telemedicina, que é poder levar, através de meios tecnológicos, informações, né, de prevenção de acidentes, de agravo de patologias, ou ocorrência de patologias laborais, ou de prevenção de patologias fora do mundo do trabalho, né? Mas a teleeducação tem sido implementada em muitas empresas, né, do mundo afora. Nos Estados Unidos já é uma prática realizada há muito tempo, então levar a tecnologia da informação, né, para educar esses funcionários, né, para que eles não tenham nenhum problema de saúde ou diminua, né, a ocorrência de problemas de saúde laboral. Então, sim, é muito importante, acho que é um dos meios mais utilizados é justamente essa teleorientação ou teleeducação. Maravilha, maravilha. Ao mesmo tempo em que a gente enxerga os benefícios, a gente entende que pode haver algum tipo de resistência, né? De ambas as partes, tanto de alguns profissionais, né, da própria medicina e até da saúde em geral, né? Mas também dos pacientes. Como é que o senhor percebe isso hoje? Há essa resistência do uso da telemedicina por parte dos pacientes e de alguns médicos? A telemedicina, ela, desde que foi criada, ela sofre uma série de críticas, uma série de discussões, de questionamentos. Muitas vezes por tudo que é novo, né? Então, por exemplo, a regulamentação agora do exames admissionais, que você citou na pergunta anterior, ela sofreu algumas críticas, algumas discussões, foi interrompida que o exame admissional seja feito à distância, né? Ele precisa de um atendimento médico presencial. Existem algumas discussões sobre isso, alguns parâmetros que eles podem entrar no consenso, eu acho que logo em breve, sobre uma utilização híbrida desse fato, né? Hoje a gente tem recursos para fazer isso de forma híbrida, mas com relação especificamente à telemedicina, os médicos, eles tiveram muitas críticas, né? E por isso fez com que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, levasse a diversas discussões, voltar atrás algumas vezes, e aí depois, né, e aí já ia vir antes da pandemia, uma nova regulamentação da telemedicina, com a pandemia houve uma aceleração, né, com relação a essa discussão, e ela foi liberada no estado de calamidade pública. Ainda assim, diversas discussões, hoje eu ainda escuto um ou outro colega, cada vez menos, né, porque a gente vai mostrando os benefícios, né, os médicos vão utilizando cada vez mais ferramentas vão surgindo, mostrando esse benefício, cada vez mais empresas utilizando
a telemedicina, então a resistência vai diminuindo. Eu sempre falo para os alunos, né, para os colegas que perguntam, eu sou da época que eu passava a enfermaria de pacientes e eu anotava num papelzinho, a gente tinha aquela fichinha quadrada, não sei se você lembra dessa fichinha, uma fichinha quadrada que tinha umas linhas, né, era o fichário. Eu passava aí, a gente tinha que passar ali, né, no fichário, era o nosso prontuário. E aí veio o prontuário eletrônico, a digitalização da saúde. Houve muita resistência no hospital, alguns médicos não queriam de jeito nenhum anotar as informações no prontuário eletrônico. Eles queriam um papel, achavam que aquilo não funcionava, achavam que ia perder a informação. E aí ela foi evoluindo, foi mostrando que o benefício é maior, e aí ela foi sendo implementada de forma universal. Hoje é difícil você encontrar um local que não tenha um prontuário eletrônico, um local de saúde. Realmente, Porque é inconcebível, né, você poder estar anotando o papel, porque isso vai perder, é difícil armazenamento, né, é difícil você, às vezes, até reconhecer a letra do médico, né, isso acontece muito, porque passa muito tempo escrevendo, então, né, a gente tenta explicar isso, que a mão cansa, às vezes, tanto anotar a informação, né, e com a tecnologia isso foi melhorado, né, todo esse processo de armazenamento de informação. Então, a telemedicina, o principal problema é quando a gente fala de teleatendimento, ou teleconsulta, porque quando a gente fala de todos os outros parâmetros, elas já estão muito bem estabelecidas, né, telediagnóstico, telemonitoramento, teleinterconsulta, e aí toda a discussão que ela entra ali para poder regulamentar e voltar atrás da discussão é com relação ao atendimento. Antes a gente também não tinha plataformas adequadas para esse atendimento, né, não tinha a prescrição digital de uma maneira adequada, e hoje a gente tem diversas empresas que fazem, né, nós também temos uma plataforma que faz a emissão de documentos médicos com certificação digital. A própria assinatura eletrônica, ela melhorou muito, melhorou o rigor de segurança também com relação a essa assinatura. Então, hoje é muito mais seguro você assinar um documento eletronicamente do que você fornecer um documento através de um carimbo. Porque imagine você que é muito mais fácil a gente ter a falsificação de um carimbo ou até mesmo uma assinatura, um rabisco. Todos nós médicos tivemos que ir no... Né, o trabalho, por exemplo, as empresas elas questionam alguns atestados, alguns relatórios emitidos pelo médico, né, e muitas vezes elas realmente não foram emitidas pelo médico, né, em algumas regiões. E pela tecnologia, com a certificação digital, eu não vou usar a palavra impossível, mas é muito difícil a falsificação, porque o fator de segurança na assinatura eletrônica, ela é muito alta, então ela garante a autenticidade, e ela garante o não repúdio, você tem certeza que quem assinou aquele documento não foi apenas uma pessoa, mas foi um médico de fato. Então, esse é o mais um benefício da utilização de tecnologias que envolvem a telemedicina, né, e da telesaúde. Perfeito, então, maravilha. E, assim, a resistência tem diminuído, sim, e eu te falo que a ideia da substituição do médico. É isso que alguns médicos que ainda não entenderam a telemedicina se prendem, porque eles acreditam que a telemedicina vai substituir o médico. E isso não vai acontecer, porque ele é um artifício do próprio médico, né? Então, que o médico pode dar o benefício ao paciente, fazer uma revisão à distância, ele fazer um atendimento urgente para tirar uma dúvida, para renovar sua receita, para renovar seu exame que ele perdeu. Então, imagine que um paciente, vamos colocar aqui no trabalho, tá? Um paciente, ele foi para o seu trabalho, ele teve que se ausentar, foi até um médico. E aí, ele fez o atendimento, ele voltou para a empresa. E aí, perdeu o documento. Uma série de motivos pode perder. Choveu, né? O documento extraviou. Tem diversas histórias de perda. Com certeza. E aí, ele vai ter que voltar no médico. Ele vai se ausentar do trabalho, vai se prejudicar, vai se deslocar, que também não é algo fácil, né, hoje em dia, para poder voltar no médico para falar para ele que perdeu o documento, que ele precisa fazer de novo, ou seja, ele deixou de fazer. Encontrar esse médico, né, naquele horário, naquela agenda. Na agenda dele, né, porque o outro não vai querer fazer só emitir o documento, porque é pela própria regulamentação médica, não por má vontade, né, porque o médico vai precisar examinar de novo, vai precisar concordar com aquela solicitação, isso é corretíssimo. E por telemedicina, você eliminou toda essa barreira, né? Você
consegue reemitir o documento, reenviar para ele, o documento fica armazenado numa plataforma que ele vai ter acesso, ele não vai perder nunca, né? E ele não vai precisar se deslocar diversas vezes por problemas simples, né? Fáceis de resolver à distância. Então, tá aí o encanto da telemedicina, é você entender que ela é complementar, ela é aditiva, né? Ela vai somar, ela não vai substituir, né? E, assim, eu me encanto muito, gosto de repetir isso muitas vezes. Graças a Deus, a gente tem visto que os médicos têm entendido isso cada vez mais, mas ainda, obviamente, que a gente precisa levar isso cada vez mais, e eu até parabenizo vocês por abordarem o tema, porque o que eu estou falando, obviamente, que a gente pode chegar aqui e falar também alguns problemas que podem causar a telemedicina, né, que a gente precisa, de fato, discutir, a gente precisa ter ética, e aí eu volto que a ética do médico, ela é individual também. Não é a tela do computador que vai mudar a ética do médico. Então, o médico que ele tenha um rigor ético presencialmente, ele vai ter também por telemedicina, ele vai saber quando aplicar, quando há limitação da telemedicina, assim como ele faria presencialmente com o tratamento, com o acompanhamento, com a indicação médica, cirúrgica. Então, isso é muito importante entender, que a tela do computador não vai mudar nada, né? E o médico precisa de formação, precisa ter conhecimento, precisa entender como trabalhar com a telemedicina. Maravilha. E aí, um ponto importante, né, o médico, ele vai fazer tudo por telemedicina? Não, eu já falei, ela é aditiva, ela é complementar. E um paciente que está longe, tendo um tratamento à distância, existe aquele momento onde você deve entender que você não pode mais continuar um atendimento por telemedicina. Então, o médico ele tem que ser capaz e ético de informar o paciente. A partir dessa limitações, consulta, né? Exatamente. Eu preciso estar com você presencialmente, eu preciso te examinar, é um caso cirúrgico, eu não vou poder indicar essa cirurgia para você à distância sem te ver, sem examinar, no meu caso, por exemplo, seu joelho ou qualquer outra doença, né? Maravilha, maravilha. Excelente, né? Fala, demarcação, que é muito importante cada um entender as limitações do processo, né, da telemedicina. E é muito importante entender isso também no mundo do trabalho, falando do mundo do trabalho, das limitações, porque a gente acha que vai dar conta de tudo e nem sempre dá, né? Tem lá suas limitações, as suas indicações, enfim. Aí o senhor trouxe aqui alguns exemplos durante toda a sua fala, desde o início, sinalizando também a plataforma que o senhor foi o idealizador, o fundador, né, que é o Doc Saúde. Eu particularmente eu já usei, mas se você puder comentar um pouco para a gente como funciona, só para que a gente entenda, assim, dentro da telemedicina, como ela é aplicada dentro da plataforma que você foi o idealizador, e como é que foi isso? Como é que surgiu essa necessidade de desenvolver essa plataforma? Bacana. Eu também me encanta muito falar sobre o Doc Saúde, porque ela vem de uma época em que eu sentia muita dificuldade com relação às marcações de consulta. Então, eu sentia que os pacientes eles tinham muita dificuldade, porque eles tinham que ligar para muitas clínicas para encontrar a agenda, para falar sobre a necessidade de um atendimento, e ele tinha que ligar para a clínica que eu estava na segunda-feira, outro dia ele tinha que ligar para a clínica na quarta-feira e a outra clínica da sexta-feira, né? Então, isso causa um transtorno muito grande ao paciente. E aí o telefone não atende, aí está ocupado, aí, às vezes o atendente não consegue dar uma atenção adequada, isso muitas vezes deixa o paciente já fragilizado, ainda com maior dificuldade, né? Maior transtorno, né? Para ele, tudo isso. Então, ela veio para facilitar também a marcação. O paciente ele pode marcar qualquer hora do dia, ele consegue encontrar melhor o médico, qualquer médico que seja, então ele encontra o médico, encontra a sua especialidade, encontra a especialidade que ele precisa próximo a ele, com as características que ele precisa, de convênio, ou que atenda adequadamente a sua capacidade, a sua demanda. Então, isso sempre me encantou muito. E isso vem há 3 anos atrás, que a gente vem desenvolvendo a plataforma. Ela não é uma plataforma pós-pandemia, muito pelo contrário, ela já vem de uma dor muito grande, né? Que vinha tanto dos médicos, né, com relação a
a marcação desses agendamentos dos pacientes quanto dos pacientes. E aí a gente percebeu também que existia a possibilidade de a gente mandar documentos para pacientes à distância, também fazer atendimentos de revisão, e então a gente foi desenvolvendo a plataforma UDOC, né? Eu contratei uma equipe de desenvolvimento, que depois viraram meus sócios na plataforma, e hoje eu utilizo muito ela para ajudar os pacientes a marcarem a consulta, encontrar uma especialidade, marcar para esse médico, independente do horário do dia. Você não tem que esperar um horário comercial para poder estar ali também dificultando o seu trabalho, né? Você tem que parar o trabalho para poder ficar ligando para o médico, depois liga para outra clínica, depois liga para outra clínica, e aí você, através de uma plataforma só, que é a plataforma Doc, você consegue fazer seu agendamento de uma maneira bem prática, bem simples, ter o seu atendimento presencial ou o seu atendimento à distância. A gente também auxilia operadoras de saúde, né, a poder fazerem o teleatendimento, como eu já falei, também empresas, quando precisam, a gente também fornece uma equipe médica, a depender da demanda da empresa, que tem, às vezes, dificuldade de determinadas especialidades mais frequentes que aquela empresa necessita, a gente fornece uma equipe médica à distância através da plataforma Doc. Então, já atua também, né, dentro dessa perspectiva que a gente estava comentando anteriormente, né, doutor? Da prática de educação, não apenas, né, para a pessoa física ali, mas também para ambientes de negócio, né? Bem bacana. Perfeito. Fantástico. Quando o senhor falou, né, que na verdade foi criada a partir da dor não só do paciente, mas também da dor dos profissionais de saúde, né, dos médicos que tinham essas dificuldades na agenda. Como é que o senhor acha que é o DOC, né, que as tecnologias em geral no mundo médico, elas também podem beneficiar a categoria de trabalhadores médicos? Porque a gente está falando aqui do mundo do trabalho, mas a gente não pode deixar de considerar que a classe médica é também uma categoria de trabalhadores, né? E na pandemia, a gente visualizou isso mais do que nunca. É uma categoria de trabalhadores que tem as suas demandas, que tem as suas dificuldades. Quem cuida, né, também precisa ter um olhar atento para si. E como é que o senhor acha que essa tecnologia, toda a tecnologia, ela pode favorecer aí essa qualidade de vida, essa saúde da classe de trabalhadores médicos também? A pandemia, isso veio bastante à tona, né, onde os médicos, eles perceberam que iriam ter dificuldade de acessar o paciente, mas como você falou, também do trabalho, né, de ele poder estar trabalhando e estar mantendo ali o seu fluxo, né, de faturamento. Então, com a telemedicina, ele conseguiu manter os seus atendimentos e também manter um faturamento, né, que pudesse permitisse, né, que ele mantivesse ali o que ele precisa para o dia a dia. Então, a plataforma, ou as plataformas de telemedicina, como a Doc Saúde, ela, através de um ambiente de atendimento seguro, ela dá todas as possibilidades que o médico faça, desde a captação do paciente, a marcação daquele horário específico, sem aquela loucura, por exemplo, do WhatsApp, né, que a gente fica lá recebendo 1000 mensagens ali no dia, né, 100 mensagens, e aí às vezes você não pode atender, e aí você recebe um monte de interrogação. Eu tô falando assim de forma lúdica, porque acontece, porque às vezes a pessoa que está do lado de lá, ela está fragilizada e ela não sabe, às vezes, que o médico não está, apesar de estar ligado, talvez do WhatsApp, tudo, mas ela não está podendo responder. E na plataforma, ele disponibilizou um horário. Aquele horário, ele já está preparado para aquele atendimento, ele recebe a comunicação daquele horário, o lembrete, o paciente também recebe o lembrete, recebe as informações pré-consulta, então você se conecta de uma maneira organizada. Então, isso aqui é muito importante. Isso diminui também o burnout, né? Porque não menospreze o WhatsApp. Eu estou falando do WhatsApp, mas é uma discussão que na classe médica a gente já tem feito bastante. Então, o médico, quando ele foca no WhatsApp, que são mensagens aleatórias, desorganizadas, que misturam com informações do dia a dia, isso causa uma tensão muito grande, né? A ansiedade, ela aumenta muito. Então, eu recomendo muito que se use uma plataforma, que se use a plataforma para que a gente possa gerenciar esses atendimentos. E durante a pandemia, eu tive o prazer, assim, de ajudar alguns colegas meus, inclusive, que tiveram, por exemplo, período gestacional, né, que tiveram que se ausentar do trabalho, e
conseguiram manter atendimentos, conseguiram acompanhar o paciente, que antes ele não conseguiria, teria que ir para o consultório. Então, ele conseguiu dar mais conforto ao seu trabalho, sem perder o acompanhamento dos pacientes e o faturamento, né, do seu trabalho. Eu tive colegas com tumor, que tiveram, infelizmente, um tumor, por exemplo, um tumor renal, que foi ressecado, tá tudo bem, mas aquele período de afastamento do trabalho, ele conseguiu manter bastante com o uso da plataforma, com algumas limitações, mas foi possível estar conversando com pacientes, estar orientando, estar mantendo o tratamento, solicitando exames, até para quando ele voltar, ali a relação médico-paciente ela foi preservada, sem necessitar encaminhar para um outro colega. Então, antes a gente teria que mandar para outro colega, não procure tal colega que ele agora vai te encaminhar, muitas vezes através de uma secretária que iria passar essa informação. Hoje o próprio médico conversa com o paciente, se precisar um médico presencial, ele faz já a intermediação da interconsulta ou encaminhamento para um outro profissional através da própria plataforma. Então, os benefícios, né, como a gente vê, são, de fato, são enormes, né? Incrível. Facilita, inclusive, essa integração, né, com outras especialidades. Então, isso é fantástico. É bem interessante. Aqui, para a gente já se encaminhando aqui para a reta final do nosso programa de hoje, eu queria que você utilizasse, doutor, agora, colocasse o chapéu de um futurista, assim, olhando para frente. Como é que o senhor consegue antever mesmo, né, visualizar no futuro do trabalho a presença da telemedicina e dessas tecnologias? Daqui a algum tempo, a gente vai ver que a gente vai ter uma junção de tecnologias da saúde, que é a medicina digital. Então, do próprio ambiente de trabalho, qualquer funcionário, qualquer pessoa vai poder ter acesso a um médico à distância, sem precisar se deslocar, e com todos os parâmetros de avaliação. Então, ele vai ter, como a gente fala, os vestíveis, né, que são os gadgets de telemedicina, de tecnologia da saúde. A gente vai ter também a realidade aumentada, a realidade virtual, que vai poder facilitar ao funcionário trabalhar com determinadas ferramentas e se proteger de eventuais complicações. Então, ele, através da realidade, né, aumentada, ele vai ali manusear uma máquina ou vai fazer uma atividade laboral, já percebendo os seus riscos, né, e já treinando sem precisar estar ali diante de algo que possa levar algum risco, né, pela inexperiência. Então, as tecnologias integradas também, a gente pode integrar tecnologias que, através desses vestíveis e o processamento dessas informações, através da inteligência artificial, também vão favorecer um atendimento mais imediato, muitas vezes até antes de chegar ao médico. A gente já tem a coleta de informações, já tem o processamento dessas informações, a orientação preliminar até chegar ao médico. Então, a gente vai ter um aumento da eficiência, a diminuição de custos, né, e melhora do acesso à saúde cada vez mais rápida, sem dificuldades e sem demoras, né, na sua abordagem. Maravilha. Uma pergunta que, na verdade, né, uma questão que sempre aparece aí quando a gente fala de futuro, quando a gente faz nosso ao vivo, as pessoas perguntam muito no chat sobre indicações de livros, de séries, né, que que a gente consiga visualizar melhor alguns conceitos que foram abordados aqui no nosso bate-papo, né, ou até essas nossas reflexões sobre o futuro das coisas. O senhor teria algum livro que pessoalmente o senhor goste, consiga traduzir um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui nesse bate-papo? Sim, eu adoro, né, hoje, né, as séries de tecnologia que a Netflix tem feito já algumas, né, e com relação ao futurismo, só faltou eu falar também da tecnologia de reconhecimento facial e de reconhecimento de voz. Então, por exemplo, com esses aparelhos, né, que a gente tem hoje, que nos Estados Unidos é uma realidade muito grande, né, 30 milhões de pessoas já utilizam um Alexa, por exemplo, um Alexa na saúde. Ele pode, além de ajudar na marcação, na orientação de algumas patologias, com a inteligência artificial, pode também ajudar a reconhecer certos padrões de voz, onde já
consegue detectar precocemente o agravo de determinadas patologias. Assim como um espelho reconhecendo a face pode futuramente reconhecer alterações no padrão facial, né, por exemplo, hospitalar, que a gente já tem hoje essa tecnologia, né, o padrão de sedação, o padrão de dor. Então, irá ajudar, sem dúvida nenhuma, aí no futuro a gente vai ter mais ferramentas auxiliando médicos e pacientes. E eu gosto muito da privacidade hackeada, que levanta algumas críticas, né? Então, a gente fala de benefícios, mas fala também de críticas, né, relacionadas à tecnologia, que é a segurança da informação, né? A gente está aí tendo leis cada vez mais, regulamentações que permitam que a gente esteja num ambiente seguro, né, sem ter a exposição das nossas informações, e que garanta o uso dessa tecnologia com toda essa segurança, né? Então, é um livro que eu recomendo bastante. Livro, isso estou falando de série, né, de Netflix, mas de livro que eu gosto bastante, e até a gente conversou há um tempo, que é o Homo Deus, né, que ele vê essa perspectiva de futuro, né, então ele aborda todas essas questões que a gente também está conversando, né, da importância de a gente estar integrando a tecnologia no nosso dia a dia. Ela vai ser cada vez mais importante, e entender que ela não é artifícios que substituem, né, não são artifícios que substituem o médico de forma nenhuma, e sim melhora a qualidade, né, do tratamento, melhora o processamento de dados, o entendimento das patologias cada vez mais precoce, cada vez mais assertiva, cada vez mais eficiente. Perfeito, doutor. Anotadíssimo, já está aqui no meu radar para assistir, né, essa série da Netflix. Vou colocar, terminando aqui, eu já vou lá assistir, porque realmente falar sobre o futuro do trabalho, envolvendo saúde, tecnologia, é algo que é muito prazeroso, né? Acho que para todos, né, porque classe de trabalhadores, independente se você está dentro de uma organização, fora, né, é autônomo, enfim, voltado aos negócios, você vai precisar, né? Não está relacionado estritamente ao mundo do trabalho. Então, é fantástico. Queria agradecer bastante. Chegamos aqui na nossa reta final mesmo do programa de hoje, Saúde em Revista. Queria agradecer muito o senhor ter aceitado aqui o nosso convite e ter conversado assim brilhantemente sobre o tema. Realmente foi uma aula sobre a telemedicina, né, as tecnologias da saúde. Convidar também para retornar, claro, porque é um tema que dá pano para manga mesmo. Tenho certeza que teremos aqui diversos comentários, reflexões e dúvidas. E só agradecer mesmo, tá, por ter aceitado aqui o nosso convite em nome da BRH Bahia. Tá certo, doutor? Desejando muito sucesso e que continue essa jornada de humanizar através da tecnologia. Olha que missão, né? Perfeito. Eu que agradeço, é um grande prazer poder falar sobre o tema. Agradeço muito pelo seu convite, fiquei bastante lisonjeado. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma série de desafios aí. Sempre que a gente fala em tecnologia, a gente sabe do benefício, sabe dos riscos, mas o importante é que a gente consiga entregar valor, entregar qualidade, e sempre mantendo o lado humano no atendimento, né? Que eu acredito muito que a tecnologia vem para isso, e não para substituir o ser humano. Muito pelo contrário, deixar que o lado humano afloreça ainda mais. Perfeito, doutor. Muito obrigada e até a próxima oportunidade de conversar. Eu que agradeço. Ok, pessoal, estamos aqui encerrando mais um programa Saúde em Revista. E você pode assistir quantas vezes você quiser. O vídeo vai ficar no nosso canal, aqui da TV ABRH Bahia. Entra, explora também os outros conteúdos postados nos programas, né, na lista, na playlist do Saúde em Revista, e também os outros programas que também são fantásticos, Metamorfose, o congresso que vem aí, tá? Espero ver você no mês seguinte com mais um programa Saúde em Revista. Até a próxima!